Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgirem e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Muito obrigado, Caleb. Glória a Deus. Os irmãos estão um pouco distantes, né? Se pudesse chegar um pouquinho para frente, seria bem melhor. Mas fica à vontade. Pela bondade do Senhor, meus irmãos, pela permissão do Senhor, nós estamos aqui, né? Mais uma vez. Sou grato à igreja, grato ao pastor que tem nos confiado estar aqui para transmitir o recado de Deus. Com certeza o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite. E você que está aí também do outro lado, através do canal da nossa igreja nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Senhor é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Meus amados irmãos, nós estamos aproximadamente já há uns 3 anos, né? Que terminamos uma pandemia. E graças a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. Mas por que eu estou falando sobre pandemia? Quando a pandemia arrochou mesmo e começou a morrer muita gente, né? E a gente ficou assustado, pensando que a gente poderia morrer também, né? E estava aquele terror, aquela coisa terrível, aquela aflição, muita gente ficou doente, até doenças psicológicas. E todo mundo ansioso que chegasse a vacina, né? Todo mundo torcendo que chegasse a vacina. Para ser vacinado, né? E automaticamente, se pegasse a doença, não morrer. Não é isso? Vamos ser bem claros. Irmãos, e como que nós temos medo de morrer? Não é isso? Todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo. Mesmo depois de velhinho, né? A pessoa está lá, mas quando ele sente que está chegando a hora, ele chora, né? E fica triste. E quando a gente é ainda mais novo, né? Aí que a gente não quer morrer mesmo, né? E a gente começa a ficar doente, começa a sentir uma coisa, outra. E a gente logo procura o médico. E procura todos os meios para evitar a morte. E, por exemplo, se você estivesse chegando ali agora, para entrar aqui neste salão, se você estivesse chegando ali agora, para entrar aqui, e eu estivesse ali na porta, e falasse para você assim, não entra, porque alguém soltou um veneno mortal ali dentro daquele templo. Não entra. Com certeza ninguém entraria. Não é verdade? Ninguém entraria. Se alguém for tomar um copo de água
E eu falando, por favor, não toma dessa água porque ela está contaminada. Alguém pingou aí um veneno nessa água. Você também não tomaria. Alguém vai caminhando ali na rua, né? Ou em direção ali, Multishow, EPA. Eu chego e falo, por favor, volta, não vai. Porque tem um tiroteio feio ali, o negócio não está bonito. Com certeza. Você para e volte para trás. Por quê? Porque nós não queremos morrer. Né? Nós temos medo da morte. E nós fazemos tudo para evitar e fugir dela. Né? Fugir da morte. Por que eu estou fazendo essas comparações aqui para vocês nesse momento, nessa palavra introdutória? Irmãos, se nós olharmos para um lado e para o outro, nós chegamos à plena conclusão de que Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. E um dos sinais mais claros, meus irmãos, que todo mundo está vendo e ninguém pode negar, é os dias sendo abreviados. Os dias estão sendo abreviados. Parece brincadeira que nós já estamos chegando no mês de 2025. Aí as pessoas falam, não, mas é porque hoje é tudo corrido e sempre a pessoa tem aquele jeito, né? Hoje todo mundo cheio das ocupações e o tempo hoje passa mais rápido. Negativo, irmãos. Os dias estão sendo abreviados. A hora continua com 60 minutos, né? A semana com 7 dias, o mês com 30, 31, 28 dias, o ano 365 dias. Mas há algo sobrenatural acontecendo e o tempo está voando. O tempo está voando, meus irmãos. E a nossa palavra é uma palavra de alerta. Aqui nessa palavra introdutória, nós precisamos estar atentos para encontrarmos com o Senhor. Hoje, nesse dia, muitas pessoas encontraram com o Senhor Jesus, porque Deus os chamou para a eternidade. Muitas pessoas não amanheceram hoje, muitas pessoas amanheceram e não viram a noite, porque Deus o recolheu para a eternidade, porque a minha vida, a vida de cada um de nós, está nas mãos de Deus. Agora foi domingo mesmo, né? A minha filha mostrou lá uma senhora de 52 anos, né? Morreu. Uma simples infecção urinária, foi para o pulmão, complicou e partiu. Você vê a foto da mulher, você acha que é brincadeira. Vocês estão notando, irmãos, as coisas, doenças simples estão matando as pessoas, meus irmãos. Até um mosquitinho hoje pica as pessoas estão morrendo. Doenças, né, que, né, antigamente, tuberculose, né, a lepra. E depois isso se tornou tão fácil para a medicina, agora a coisa está revertendo novamente. Né? É o mosquito, é o chikungunya, é o porvinha também, que diz que já está contaminando as pessoas. Então Deus está confundindo a medicina, a ciência, as pessoas, e as pessoas estão morrendo, até prematuramente. Jovens aí de 25 anos, de 30 anos estão infartando, estão morrendo. Né? E eu quero dizer para vocês, vamos estar atentos, meus irmãos, porque o Senhor está voltando. A qualquer momento o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados para este tão grande dia. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora aqui você pode responder para você mesmo, não precisa me responder. Nós queremos falar nessa noite no seguinte tema: o que Jesus quer de mim? Pergunta para você aí no íntimo do seu coração, da sua mente: o que Jesus quer de mim?
O que Jesus quer de nós? O que Jesus quer da humanidade? Atos capítulo 9, versículo 6. Nós vemos a história de um homem valente, um cidadão romano, um homem que tinha autoridade para pegar cartas com o sumo sacerdote, para perseguir a igreja, para prender os cristãos, até mesmo para tirar a vida dos cristãos, para bater nos cristãos, homens, mulheres. Mas esse homem um dia encontrou com o Senhor Jesus. Ou por que não dizer, o Senhor Jesus o confrontou lá no caminho de Damasco. E quando ele ia, com cartas a cavalo, com seus soldados, para prender os cristãos, homens e mulheres, volta de meio-dia, ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus encontrou com ele. O próprio Jesus pregou para aquele homem. E nós vemos aqui no versículo 6, quando ele encontrou com Jesus, e ele disse, a partir do versículo 5, ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Paulo, diante de toda a sua grandeza, de todo o seu poderio, de toda a patente que ele tinha como soldado, cidadão romano, um homem poderoso, mas agora ele já se humilhava e ele sentiu a presença de Deus. Ele cego, sem poder ver a luz do dia, porque diz que quando Jesus encontrou com ele, ele viu uma luz muito forte, uma luz que excedia a luz do sol, e ele caiu por terra sem poder enxergar, sem poder ver a luz do dia. E ele agora diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue, e dura para você perseguir os meus servos, os meus aguilhões. Paulo pensava que estava perseguindo a igreja. Paulo pensava que estava perseguindo os cristãos. Paulo pensava que, quando ele via ali a morte de Estevão, que estava matando apenas Estevão, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo, porque a igreja, ela é de Jesus, a igreja, ela é do Senhor Jesus. E agora Paulo pergunta: que queres que eu te faça? Por isso que eu mandei você perguntar para você mesmo: que queres de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Irmão, será o que o Senhor quer de cada um de nós? Nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10, quando Deus também, ele desceu e encontrou com o menino Samuel. E ele chamou por Samuel: Samuel, Samuel. Ali já foi na terceira vez, porque as duas vezes antes, Samuel pensou que era Eli e não entendeu a voz de Deus. Mas quando Samuel entendeu a voz de Deus, Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Deus aparece e fala com Samuel pela primeira vez. Deus então chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, Senhor. Samuel correu para o quarto de Eli. O Senhor me chamou? Estou aqui, pode falar. Eli respondeu: eu não chamei você. Volte para a cama, durma com Deus. E Samuel voltou. Novamente o Senhor Deus chamou o menino. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou
pode falar, estou aqui. Eu não chamei você, filho. Volte para a cama, durma com Deus. Samuel não conhecia o Senhor Deus, pois o Altíssimo ainda não havia falado com ele. Então, pela terceira vez, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E o menino se levantou preocupado e foi novamente até o quarto de Eli. O Senhor me chamou, estou aqui. Desta vez Eli compreendeu que era Deus que estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se você ouvir de novo uma voz chamar o seu nome, diga: fala, Senhor, que o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor Deus veio, ficou ali e, como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, Senhor, o teu servo está escutando. Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa terrível. Todos que ouvirem o que pretendo fazer vão se apavorar. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu disse que ia castigar a família dele para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não se importou com os erros dos filhos. Por isso, nenhuma oferta ou sacrifício poderá apagar o terrível pecado. Irmãos, quando Samuel disse para Deus, fala que o teu servo ouve, não significa que apenas ele ouvia a voz de Deus, apenas ouvia com os ouvidos, mas ele estava pronto em colocar em prática aquilo que Deus falasse com ele. Irmão, nós não temos que apenas ouvir a voz de Deus, mas guardar a palavra de Deus e viver o Evangelho de Jesus Cristo e fazer aquilo que Jesus requer de cada um de nós. E Samuel pôde dizer: fala que o teu servo ouve. E todos vocês conhecem muito bem a história de Samuel. Foi um dos maiores profetas, um dos primeiros profetas do Velho Testamento. E como foi homem abençoado diante de Deus e diante do povo de Israel naquela época. Nós encontramos ainda Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, verso 8. Quando Deus também necessitava de alguém, procurava alguém para levar a sua palavra aos filhos de Israel. E o próprio Deus disse, né? A quem enviarei? A quem enviarei, ou quem há de ir por nós? E foi quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, é isso que Jesus quer de cada um de nós. A nossa disposição, a nossa integração, a nossa disponibilidade para obedecer a sua voz. Irmãos, se nós olhássemos para a grandeza do nosso Deus, nós fôssemos olhar para a grandeza do Senhor Jesus, o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de fazer todas as coisas sem depender de nenhum de nós, ou depender de qualquer homem na terra. Porque Deus pode fazer tudo no estalar de dedo. Tanto é que Ele fez o céu, a terra, tudo que nós vemos pela sua palavra, sem nenhuma obra, sem nenhuma matéria, e pela sua palavra criou todas as coisas. Mas Deus, Ele dá esta oportunidade para homens e mulheres, jovens e crianças, a fazer a sua obra, fazer o seu trabalho. É um privilégio, irmãos, que Ele nos dá.
não é fazer por obrigação, não é fazer porque o pastor pediu, não é fazer porque o pregador está aqui exortando, mas é fazer por amor, irmãos, com alegria. Sentir um privilégio de trabalhar para o nosso Deus. Louvar ao Senhor a tempo e fora de tempo. Viver uma vida de comunhão com Deus. O irmão Guto falou uma coisa aqui tremenda e extraordinária aqui no louvor, que eu sempre também bato nessa tecla, e é triste essa realidade. Irmãos, Deus não quer apenas que na hora de manhã você faz aquela oraçãozinha decorada. Eu te agradeço, Pai, porque pela noite que passei, me abençoa nesse dia, e amém, tchau, eu estou indo. Ou chega na hora do almoço, Pai, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Sempre aquela mesma reza de todo dia. E à noite, obrigado, Senhor, pelo dia, me guarda passar dessa noite, amém. Meus irmãos, mas Deus quer uma vida de integração, uma vida integral, uma vida contínua, uma vida plena com Ele. A palavra de Deus diz, irmãos, que Enoque, ele andava com Deus. Ele andava constantemente com Deus. Onde ele ia, o Senhor estava com ele. E um dia Deus levou Enoque para morar com ele em vida. Enoque saiu andando com Deus, passeando com Deus, e Enoque desapareceu, porque Deus arrebatou ele. E Enoque nunca provou a morte, porque ele andava com Deus. Isso é maravilhoso demais. Quando eu disse aqui, meus irmãos, que fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus é um privilégio, é um gozo, é uma alegria. Porque Deus também poderia usar outros recursos. O meu próprio Deus poderia fazer, ou Deus poderia enviar os anjos. Porque os anjos, eles até tiveram desejo de fazer, de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus aqui na terra. 1 Pedro 1, verso 12 diz que os anjos gostariam de fazer a obra aqui na terra, mas o Senhor deu esse privilégio para nós, deu essa oportunidade para nós. Só que é uma oportunidade única, porque nós vivemos aqui nessa terra uma vez. Eu nasci no dia 25 de março de 1962. E vocês também um dia nasceram para viver uma vida aqui nessa terra. Uma vida única. E essa é a única oportunidade que você tem de fazer, de trabalhar para Deus. Seja em que área for, se é na música, se é na visitação, se é na pregação, não é? Se é no aconselhamento, se é dirigindo culto, se é orando, se é intercedendo. Há trabalho para todos, porque a seara é grande. Mas é uma oportunidade única que Deus te dá, de você trabalhar e deixar um legado por onde você passar. E se você não fizer, meus irmãos, Deus vai levantar outro e vai fazer no seu lugar. Então, meus irmãos, pergunte para o Senhor Jesus: o que, Jesus, você quer de mim? Tem pessoas que pensam: Jesus quer apenas o meu coração, né? Outros pensam: não, Jesus quer que eu faça boas obras. Outros: não, Jesus quer que eu amo o meu próximo. Outros dizem: não, mas Jesus quer que eu, né? Cada um tem a sua desculpa. Cada um, tem a sua forma de responder. Meus irmãos, mas Jesus quer a nossa vida. Jesus quer o nosso todo de nós, por completo, de forma integral, não apenas uma parte, mas Ele quer tudo de nós, a nossa vida. O salmista, no Salmo 116, no versículo 3, ele disse: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem me feito? Davi perguntou a Deus: que eu darei ao Senhor? Irmãos, nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias: que eu vou dar ao Senhor? E eu quero dizer a você, meu irmão, não pensa assim: eu vou dar o meu melhor, não. Faça com excelência, vai mais além. Não dá só o melhor, não.
Faça com excelência. Faça o excelente para Deus, porque o melhor ainda é pouco. Por quê? Porque Deus deu o melhor para nós. Deus deu tudo que Ele tinha para nós. O seu único filho. Deus entregou o seu único filho por nós. Ele entregou Jesus para descer a este mundo, levar os nossos pecados lá na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida e de vida eterna. Quando alguém faz um benefício para nós, nós queremos, abençoar aquela pessoa também, retribuindo alguma coisa. Isso é muito lógico, né? Só se a pessoa for muito mal agradecida, não fizer assim. E o que é que nós temos feito para o nosso Deus? O que é que temos feito para o nosso Deus? Seus apóstolos, seus 12 apóstolos, deixaram tudo, deixaram as suas profissões, deixaram casa, família e seguiram a Jesus. E tiveram uma recompensa tremenda nessa vida e no futuro a vida eterna. E essa promessa estende a cada um de nós. Nós seguimos ao Senhor com sinceridade, com amor, com dedicação. Nós já vamos ser abençoados aqui nesta vida, irmãos, com muitas bênçãos celestiais. Nós vamos ter uma intimidade com o Senhor. E você vai conversar com Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer nos momentos mais difíceis da sua vida. Vou quero dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração, não sou melhor do que ninguém, sou um tremendo pecador também, sujeito ao pecado, mas tenho procurado reconhecer as minhas falhas, os meus pecados diante de Deus e confessá-los e me arrepender a cada dia, a cada noite. Mas eu quero dizer para vocês com toda a sinceridade, Deus tem sido bom e maravilhoso para com a minha vida. Deus tem me abençoado rica e poderosamente. E Deus já fez algo tremendo na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas, na vida dos meus netos. Deus tem me respondido orações. Eu já nem esperava, mas Deus respondeu no seu tempo e segundo a sua vontade. E eu acredito que Deus também tem respondido aos irmãos. Deus tem ouvido aos irmãos. Porque a sua promessa, que assim como um pai, ele ouve o seu filho quando pede a ele um pão, um peixe, assim também é o nosso Deus. Quando nós pedimos a Ele, Ele nos ouve. Então há todas as razões, os motivos para nós perguntarmos o que o Senhor Jesus quer de mim. O que queres que eu faça, Senhor? E Paulo perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E os irmãos conhecem muito bem a história de Paulo. Antes era Saulo, Depois Deus trocou o nome dele para Paulo. E Paulo se tornou um novo homem, uma nova criatura. E ele de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele dedicou toda a sua vida para Deus. E ele dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque se ele morresse, ele estaria com o Senhor. E se fosse para viver, ele ia viver para Cristo. Ele ia viver para Deus. É isso que o Senhor quer de nós, meus irmãos. É isso que o nosso Deus quer de nós. Então, meus irmãos, vamos pensar aqui nessa noite. Assim como Samuel um dia se colocou sua vida diante de Deus, fala que o teu servo ouve. Assim como Isaías um dia também falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como também o apóstolo Paulo, Saulo lá no caminho de Tarso disse,
Que queres que eu te faça? Vamos perguntar para o nosso Deus hoje. Que queres de mim, Senhor? E com certeza, a resposta do Senhor vai ser esta: eu quero a tua vida. Eu quero os teus talentos, eu quero os teus dias. Aquele momento que você perde, às vezes lá na televisão, em outras coisas banais dessa vida, passageiras, que vão ficar tudo por aqui. Dedique-se ao Senhor, dedique-se a Deus, e com certeza nós vamos já ser abençoados aqui nessa vida, e no futuro nós teremos a vida eterna. O apóstolo Paulo deixou tudo. Ele deixou a sua posição como soldado, né? Deixou aquelas autoridades para prender os cristãos. Deixou tudo aquilo para ser um servo, para ser um cristão, para ser um homem de Deus, para ser um homem, né, sujeito a ser preso, ser maltratado por amor ao Evangelho. E já velhinho, já quase entregando a sua vida, ele pôde dizer, né? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora o que me resta é a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Então é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Nós possamos se tomar o apóstolo Paulo como exemplo para a nossa vida. E deixou tudo e dedicou a sua vida para Deus, para o Senhor Jesus. E hoje, com certeza, ele já está vivendo as delícias eternas com o Senhor nosso Deus. Que Deus completa essa palavra no coração de cada um de nós. Amém? Glória a Deus.